Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje conversamos prazerosamente com a professora doutora Roberta Ferreira Coelho de Andrade, ela que, no término do seu mestrado, hoje publicou o livro Ribeirinhos Urbanos, Vidas e Modos de Vida no Puraquequara. Para situar o telespectador, Puraquequara é um bairro da cidade de Manaus. Professora, há uma sobrevivência de um fato importante da Igreja Católica trazida pelos moradores. Festa do Santo Padroeiro São Sebastião. Como é que eles trazem isso lá do beiradão do Rio Amazonas para o Puraquequara e como é que isso sobrevive até hoje? Contam os moradores que essa festa ela nasceu de uma promessa feita por uma senhora, pela família da Dona Alzira. E a partir dessa promessa, os moradores começaram a se organizar para que essa festa acontecesse. Ela nasceu lá no beiradão do Rio Amazonas, mas ela continua acontecendo todos os anos na Vila do Puraquequara. No início de janeiro acontece a festa, dia 20 é o dia de São Sebastião. E como é que ela funciona? Existem as novenas, como o próprio nome sugere, são 9 noites, em que os próprios moradores conduzem essas orações. Eles elegem noitários, que são os responsáveis por conduzir essas novenas, e ao final oferecer um lanche para aqueles que estejam participando daquela atividade religiosa. E no dia 20, que é o dia do padroeiro, existe a procissão, também conduzida pelos moradores. Há uma celebração, há inclusive uma capela erguida dentro do próprio Centro Social São Sebastião, que só é aberta para os festejos. É uma área da comunidade, essa capela não pertence à Igreja Católica, é uma área da comunidade. Realizada a procissão, às 18 horas, pontualmente, acontece a derrubada do mastro. Então, existe um mastro para os adultos, um mastro para as crianças. E é engraçado porque eles dizem assim, isso é uma das coisas que mais nos lembra a vida do interior, a derrubada do mastro. E essa é uma atividade que ela acabou se sustentando um pouco à parte da igreja. Hoje a igreja ela tem atuado conjuntamente, mas por um bom tempo essas atividades elas foram conduzidas pelos próprios moradores. E São Sebastião, ele é o padroeiro do coração dos moradores. Mas o bairro Puraquequara tem uma outra padroeira, que é Maria Mãe dos Pobres, que é o nome da Igreja Católica, hoje está erguida no bairro Puraquequara. Eles têm muito amor à Mãe de Jesus, a Nossa Senhora, mas a fidelidade a São Sebastião ela é impressionante. É verdade. Mas, professora, é um bairro urbano, é um bairro que ainda tem a sua atividade econômica rural, mas hoje já não é mais assim. Uma parte já tem um outro tipo de sobrevivência. Como é que funciona isso? Bem, com essa modificação, né, em 1995, sendo reconhecido como bairro e legitimado pelo plano diretor de 2002, o Puraquequara é um bairro da cidade de Manaus e que está localizado no que os documentos da Prefeitura de Manaus reconhecem como uma área de transição, uma área onde sobrevivem atividades de agricultura, de pesca, mas também propícia ao ecoturismo, mas sobrevivem atividades mais urbanas. E ao questionar os moradores sobre isso, eles nos dizem assim, nós estamos, aqui é um pouco rural e é um pouco urbano, nós estamos no meio. Existem ainda muitos moradores que sobrevivem de atividades reconhecidas como mais rurais, agricultura, pesca, agricultura em menor proporção, mas a pesca ainda é algo muito forte, tanto para a venda quanto para o consumo das famílias. Mas hoje no Puraquequara já é possível encontrar atividades comerciais, funcionalismo público, industriários. Então, não é um bairro onde predominem apenas as atividades ligadas ao mundo rural. Apesar de conviverem com a fé a São Sebastião,
Qual a atuação da Igreja Católica? Como a Igreja Católica está atuando hoje no bairro? Bem, a paróquia, ela não compreende apenas a vila do Puraquequara. A Igreja Católica, ela tem uma atuação muito forte hoje nos ramais que estão ao longo da estrada do Puraquequara, e a margem esquerda do Rio Amazonas, o beiradão do Rio Amazonas, também é atendido por essa paróquia, Maria Mãe dos Pobres. Inclusive, foi no beiradão do Rio Amazonas que eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado, também a partir dessa inserção na igreja, apesar de a pesquisa não tratar de questões religiosas, mas foi essa participação que permitiu esse contato. Então, até a última comunidade, na costa do Tabocal, a paróquia atua. É um espaço muito grande para a Igreja Católica. Como a senhora analisou isso? Na verdade, na minha pesquisa eu não trato da atuação da igreja. O que eu tratei no doutorado foi a composição da vida no beiradão do Rio Amazonas. Então, falamos sobre trabalho, sobre a história dessas comunidades, que seria um outro tema muito interessante para a gente conversar, porque são comunidades que nasceram de antigos portos de lenha. E que remetem, claro, à ligação de Manaus com a Europa. Porque aquela época da borracha, em que os portos de lenha abasteciam o transporte entre Manaus e o Velho Mundo. Interessante. Professora, nós estamos chegando ao final do programa. Foi um prazer enorme conversar com a senhora, falar da sua obra, que é o resultado do mestrado. E agora a senhora tem a oportunidade de se despedir. Eu agradeço a oportunidade de partilhar com vocês essa experiência de pesquisa. Foi muito rica. O Puraquequara está no meu coração, porque quem chega ao Puraquequara é sempre muito bem acolhido. E conhecer a Amazônia é de fato um grande privilégio, até porque muitos de nós que nascemos na Amazônia conhecemos muito pouco dela e até temos uma visão muito folclórica da Amazônia. O objetivo das pesquisas sobre a Amazônia também é desmistificar essa ideia de que aqui na Amazônia nós não temos capacidade de produzir pesquisas, de que aqui só existe atraso. Ao contrário, nós temos tantas coisas bonitas e importantes e preciosas que precisam ser reveladas. E as pesquisas, elas cumprem esse papel. Nós agradecemos a presença da professora doutora Roberta Ferreira Coelho de Andrade. Agradecemos principalmente aos nossos patrocinadores, a Magistral com Guaraná Regente Zero, a importadora TV Lá. É claro que você vai nos acompanhar nas redes sociais, nós vamos estar lá nas redes sociais. Você que escreve na Amazônia, é escritor, mora na Amazônia, mande um vídeo de 2 minutos falando da sua obra que nós vamos divulgar. Até o próximo programa com um novo encontro, uma nova obra para você de todo o Brasil. Um forte abraço, até lá.